Você já reparou como a vida muitas vezes se perde em detalhes que não importam? Passamos horas defendendo opiniões que não mudam nada, colecionando distrações, adiando decisões, como se houvesse um depois garantido. Agora imagine acordar todos os dias com a certeza de que é dono dos seus pensamentos, emoções e ações, intocável pelo caos externo e imune às opiniões alheias. Visualize um dia em que cada escolha esteja alinhada aos seus valores, onde você responde com clareza e propósito, e não por impulso. Pode parecer distante, mas os estoicos mostraram que é possível, mesmo nas tempestades mais adversas. Eles entenderam que a ordem começa dentro e que o caos se constrói, pouco a pouco, quando ignoramos o que precisa ser feito. É como deixar a casa da alma aberta na tempestade. A bagunça entra e, quando percebemos, estamos vivendo no meio dela. O estoicismo não é um livro empoeirado, é um mapa. Uma ferramenta para retirar o que não serve e recolocar sua vida no lugar certo. Sem mágica, com disciplina diária, um caminho que molda caráter e fortalece o espírito. Hoje quero compartilhar 15 lições estoicas que podem devolver o controle, a calma e a direção que você busca. Escreva nos comentários. Hoje começo a alinhar minha vida de dentro para fora. Este pode ser o seu ponto de virada. Vamos começar. Lição 1. A ilusão de acreditar que a felicidade virá por si só. Existe um erro que parece inofensivo, mas drena sua energia de forma quase imperceptível. Esperar que a felicidade venha do futuro. É aquela esperança disfarçada de sabedoria que diz: quando eu conseguir aquele emprego, quando eu encontrar a pessoa certa, quando tudo estiver no lugar, aí sim serei feliz. E sem perceber, você transforma sua vida em uma sala de espera onde o agora perde o valor. O presente vira um ensaio interminável para um espetáculo que talvez nunca aconteça. A felicidade nesse jogo é sempre uma carta que nunca chega, uma estação final que se afasta cada vez que você pensa estar perto. Mas os estoicos viam isso como um auto-engano perigoso, não porque seja errado desejar algo, mas porque depositar sua paz em condições externas é como entregar a chave da sua casa a um desconhecido e esperar que ele te permita entrar. Marco Aurélio escrevia suas meditações em meio a batalhas. Epicteto, ainda como escravo, já era livre por dentro. Sêneca enfrentava ameaças de morte e ainda assim falava de serenidade. Nenhum deles esperou que Roma se acalmasse para viver com sentido. Eles entenderam que a vida não começa quando tudo se resolve. Ela já está acontecendo. Agora. A felicidade para eles não era um destino, mas uma prática. Um hábito diário, silencioso, de encontrar propósito onde se está, com o que se tem. Quando você faz isso, começa a perceber que aquele vazio que tanto te angustia não é falta de algo fora, mas ausência de presença dentro. E a cura não está em esperar mais, mas em se mover com intenção. A psicologia moderna chama isso de adaptação hedônica. Nos acostumamos rapidamente a conquistas, por maiores que sejam. Os estoicos já sabiam disso há 2000 anos. Para eles, quem busca preencher a alma apenas com vitórias externas está tentando encher um copo furado. E qual é o antídoto? A prática do amor fati, amar o destino. Não como resignação passiva, mas como um ato de força. Aceitar que o seu ponto de partida, mesmo imperfeito, é digno de ser vivido com plenitude. Amar o que é, enquanto constrói o que pode ser. Pense na última vez que você alcançou algo que esperava há tempos. Quanto tempo durou a sensação de plenitude? Dias, talvez horas, antes que o vazio reaparecesse. Isso não é falha sua. É parte da natureza humana. Mas ao invés de seguir refém dessa repetição, os estoicos propõem uma virada de chave. Não se pergunte: o que preciso alcançar para ser feliz? Mas o que posso fazer agora com o que tenho para viver de forma íntegra? Porque enquanto você espera, a vida passa, e passa rápido. A felicidade não está lá fora, aguardando uma ocasião. Ela está aqui, pronta para ser cultivada como um músculo que se fortalece com pequenas escolhas conscientes. Não há fórmula mágica, mas há práticas. Meditar em silêncio, escrever 3 coisas pelas quais é grato, resolver com calma algo que vinha adiando. Esse é o início de uma nova postura. E não exige cenário perfeito, apenas presença. Quando você age assim, mesmo nos dias difíceis, começa a perceber que a vida não precisa sorrir primeiro.
você pode ser o primeiro a sorrir para ela. Lição 2. A ilusão da motivação eterna. Vivemos em uma era que idolatra a motivação como se ela fosse o único combustível possível para qualquer ação significativa. Fomos ensinados a acreditar que só vale a pena agir quando há um impulso emocional por trás, como se o entusiasmo fosse pré-requisito para o progresso. Mas essa ideia, embora atraente, é uma armadilha elegante, um veneno suave que adormece nossa capacidade de agir sem depender do clima interno. O que acontece nos dias em que a motivação não aparece? Adiamos, justificamos, prometemos a nós mesmos que amanhã será diferente. Enquanto isso, o tempo segue, e a vida também. Os estoicos nunca dependeram desse sopro volúvel chamado motivação. Sabiam que ela oscila, como o vento no mar. Marco Aurélio, à frente de um império em guerra, não podia esperar se sentir inspirado para liderar. Epicteto não precisou de entusiasmo para ensinar filosofia em meio à sua realidade de ex-escravo. Sêneca, cercado de riscos e traições, não aguardava boas vibrações para viver com propósito. O que os guiava era a disciplina, esse leme firme que mantém o curso mesmo quando o céu fecha. Agir só quando se está motivado é uma forma disfarçada de procrastinar. A disciplina, ao contrário, não exige que o dia esteja bonito ou que você esteja em paz. Ela exige apenas uma decisão. Ser o tipo de pessoa que cumpre o que diz, mesmo sem vontade. Mesmo com o corpo cansado, mesmo com a mente cheia de desculpas. Mas não se trata de rigidez cega. A disciplina verdadeira é uma constância inteligente. Não é se punir quando falha, mas se comprometer com o que importa, com aquilo que você já decidiu que é essencial. Os estoicos tinham práticas para cultivar isso. Marco Aurélio escrevia todos os dias antecipando os obstáculos, vacinando sua mente contra as surpresas. Esse hábito era sua armadura invisível. Outra prática que você pode incorporar é listar todas as noites 3 ações não negociáveis para o dia seguinte. Coisas simples, mas que estão alinhadas com o seu propósito. Essas tarefas funcionam como âncoras em dias caóticos. Mesmo que tudo saia do controle, você saberá o que precisa cumprir. Não porque sente vontade, mas porque decidiu fazer. Existe ainda a prática do premeditatio malorum, imaginar antecipadamente as dificuldades. Parece negativo, mas é poderosíssimo. Quando você já pensou nos obstáculos, como a chuva no dia da corrida, o desânimo matinal ou a distração no trabalho, esses fatores perdem o poder de te surpreender. Você age com serenidade porque já estava preparado. O maior erro é acreditar que disciplina e frieza são sinônimos. Na verdade, cumprir o que você se comprometeu, mesmo sem vontade, é um dos gestos mais profundos de amor próprio. Isso constrói respeito interno. Você passa a confiar em si mesmo. E com o tempo, algo curioso acontece. A motivação começa a aparecer, mas como consequência, não como condição. Esse é o segredo. A energia não precede a ação, ela é provocada por ela. O ato de começar, muitas vezes, é o que acende o motor. E não o contrário. A motivação constante é um mito, porque nossa biologia, nossa mente, nossa vida, não funcionam assim. Somos criaturas de hábito. O que repetimos importa mais que o que sentimos. Por isso, a disciplina é o elo entre o que sonhamos e o que realizamos. E cada vez que você decide atravessar essa ponte, mesmo em dias nublados, constrói uma vida coerente, guiada não por impulsos, mas por princípios. Se a lição anterior nos mostrou que a felicidade é cultivada, aqui aprendemos que ela é sustentada pela disciplina. Porque motivação pode falhar. A disciplina, se você cultivar, estará sempre à sua disposição. E essa liberdade silenciosa, a de agir sem depender de estar no clima certo, é uma das mais sólidas que se pode conquistar. Lição 3. A força escondida no agora. Vivemos em busca de mais energia, mais ânimo, mais força, mais clareza. Mas paradoxalmente desperdiçamos boa parte dela em 2 lugares onde nenhum esforço pode fazer diferença: o passado e o futuro. Nossa mente, inquieta por natureza, vagueia entre cenas que já se foram e possibilidades que ainda não chegaram. Revivemos erros, antecipamos dores, criamos problemas que talvez nunca existam. E cada um desses desvios nos rouba algo essencial. É como tentar encher um copo com furos invisíveis. Você se cansa, mas não avança. Se sente esgotado, mesmo sem ter vivido plenamente o momento presente.
Os estoicos compreendiam que só existe um território fértil onde nossas ações têm efeito real, o agora. Marco Aurélio escreveu que vivemos apenas este instante, e tudo o que está fora dele, memórias ou previsões, não está sob nosso domínio. Isso não é desprezar o valor do passado ou da preparação, mas evitar que eles nos sequestram do que realmente existe, o presente. Quando a mente vive fora do agora, acumulamos experiências como quem coleciona objetos em caixas que jamais serão abertas. Participamos de banquetes mentais onde os sentidos não tocam os sabores. A vida passa, mas não é sentida. E o vazio cresce, não por falta de vivência, mas por ausência de presença. Resgatar essa energia não exige mudanças drásticas, mas sutilezas na maneira como nos relacionamos com o tempo. A primeira prática sugerida pelos estoicos, ainda que não a nomeassem assim, é a pausa consciente. Antes de reagir, antes de mergulhar no redemoinho de pensamentos, pare. Respire com intenção. Sinta o ar, o corpo, o instante. Isso por si só já é um gesto revolucionário. A segunda prática é abrir os sentidos ao momento presente. Olhar a luz entrando pela janela. Ouvir o som da cidade, o riso distante, a própria respiração. Sentir a textura do agora. Sêneca aconselhava que vivêssemos com tanta atenção que até o mais simples dos atos se tornasse sagrado. Porque nenhum instante retorna. Cada um é único, irrepetível. A terceira prática, talvez a mais transformadora, é viver o dia como uma unidade completa. Ao acordar, pergunte-se: se este fosse meu último dia, como eu o viveria? Não se trata de dramatizar, mas de cortar o que é inútil, de focar no essencial. Quando você encara o dia como um ciclo que se fecha, não precisa resolver a vida inteira, apenas honrar as próximas horas com presença. Essa forma de viver transforma o presente de uma sala de espera em um palco de ação. E o mais curioso é que quando você se ancora nesse lugar, a energia que parecia escassa começa a surgir. Não porque o tempo se expandiu, mas porque você parou de doá-lo ao que não pode tocar. Os estoicos não rejeitavam o passado ou o futuro. Eles os tratavam com equilíbrio. O passado como mestre, o futuro como mapa, mas é no presente que se planta e se colhe. E em tempos em que nossa atenção é o recurso mais cobiçado, proteger o agora é um ato de soberania pessoal. Habitar o instante não exige grandiosidade. Exige repetição. Ao lavar as mãos, sentir a água. Ao andar, ouvir os passos. Ao comer, saborear sem distração. Esses fragmentos, quando conectados, formam um tecido de presença que sustenta sua vida com firmeza. Nesta lição, o que importa não é adicionar mais à sua rotina, mas retirar o que a fragmenta. Não é tornar cada momento extraordinário, mas vivê-lo por inteiro, mesmo que ele pareça banal. Porque é nessa simplicidade atenta que mora a energia que você acreditava ter perdido. A mente dispersa se confunde e se exaure. A mente presente avança com leveza e direção. E o mais libertador: essa energia já está disponível, aqui, agora, neste exato instante. Lição 4. Quando a tristeza é sabedoria em disfarçada. Vivemos cercados por aros de sorrisos forçados, frases motivacionais vazias e uma ideia persistente de que sentir tristeza é um erro, um defeito ou uma fraqueza. Aprendemos a esconder a dor como se ela fosse contagiosa. Mas os estoicos enxergavam por trás das emoções algo mais profundo: mensagens. E entre todas elas, a tristeza ocupa um lugar especial. Não como vilã, mas como uma espécie de professora severa, que não afaga, mas ensina. A tristeza pode ser um abismo, sim, quando se torna estática, circular, repetitiva, quando tudo que faz é repassar a mesma dor, sem sair do lugar. Essa é a tristeza que paralisa, aquela que nos prende à narrativa do que perdemos, ao que poderia ter sido, a angústia de um cenário que não se concretizou. E nesse estado, tornamo-nos espectadores da própria vida, sentados diante de uma porta trancada cuja chave está em nosso próprio pescoço. Mas existe outro tipo de tristeza, aquela que os estoicos acolhiam como legítima. Uma tristeza que não foge da dor, mas também não se afunda nela. Ela observa, questiona, revela. É como um farol em meio à escuridão. Não resolve, mas orienta. Indica o que precisa ser curado, ajustado, compreendido. Não traz conforto imediato, mas entrega lucidez.
Marco Aurélio, mesmo diante da perda de entes queridos e da pressão imensa de liderar um império em crise, não se escondia da tristeza. Ele escrevia sobre ela, não para se lamentar, mas para entender, para dar perspectiva. Porque ele sabia que nada do que amamos é garantido, nada nos pertence de forma absoluta, e que essa finitude, quando acolhida, pode afinar nossa presença. Epicteto, marcado pela escravidão e pela doença, ensinava que não é o fato em si que nos fere, mas o julgamento que fazemos sobre ele. Sêneca, exilado e ameaçado, não aconselhava a eliminar as emoções, mas a examiná-las. A tristeza, quando olhada com honestidade, revela se estamos sofrendo por um apego, uma expectativa não realista ou por algo genuinamente valioso que agora precisa ser transformado. Nesse processo, os estoicos utilizavam a prática da visão do alto, um exercício de perspectiva, imaginar a própria vida como se fosse vista de uma grande altitude, como se você fosse capaz de enxergar suas dores, seus sucessos, seus encontros e perdas como partes de uma história maior. A tristeza, nesse plano mais amplo, deixa de parecer infinita. Torna-se um capítulo, duro, sim, mas finito. Nesse processo, os estoicos utilizavam a prática da visão do alto, um exercício de perspectiva, imaginar a própria vida como se fosse vista de uma grande altitude, como se você fosse capaz de enxergar suas dores, seus sucessos, seus encontros e perdas como partes de uma história maior. A tristeza, nesse plano mais amplo, deixa de parecer infinita. Torna-se um capítulo, duro sim, mas finito. Essa visão não anula o sentir. Ela apenas impede que o sentir tome conta de tudo. Para que a tristeza não se torne soberana, é necessário cultivar essa perspectiva quando o mar ainda está calmo. Para que, quando vierem as ondas, sua mente já saiba onde se ancorar. Você já superou dores antes. Lembre-se disso. E quando olhar para trás, verá que o que hoje te pesa, amanhã pode se dissolver como parte da corrente mais ampla da sua existência. Exemplo prático? Quando você perde uma relação importante, a tristeza destrutiva te prende à história que não aconteceu. Mas a tristeza útil te mostra o que precisa ser fortalecido em você, para que sua vida não dependa da presença de outra pessoa. Ensina sobre o amor, mas também sobre o amor próprio. Não anestesia, mas amadurece. É desconfortável, sim. A tristeza honesta não acaricia, ela desperta. Ela incomoda como a chuva fria que limpa a poeira acumulada. Por isso os estoicos não a evitavam. Eles caminhavam com ela o tempo necessário para aprender, e depois a deixavam ir. Um exercício diário pode começar com a escrita. Nomeie o que sente. Pergunte de onde vem essa emoção. Se ela fosse um mestre, o que estaria tentando te ensinar? Depois, pratique a visão do alto. Como este momento parecerá daqui a 5, 10, 20 anos. A tristeza não é um erro do sistema. É parte do processo. Negá-la é desperdiçar uma oportunidade. Apegar-se a ela, uma prisão. Mas caminhar com ela, com atenção, com respeito, com intenção, pode te tornar alguém mais sábio, mais inteiro, mais forte. Lição 5. O poder de aceitar o inevitável. Há um cansaço que não aparece nos exames de sangue, mas corrói o centro da alma. Um tipo de exaustão que nasce da resistência silenciosa contra o inevitável, como se empurrássemos uma parede todos os dias esperando que ela um dia ceda. É a luta contra aquilo que não está sob nosso controle. Um esforço nobre em aparência, mas inútil na prática. Muitos vivem aprisionados nesse movimento, tentando forçar o mundo a se alinhar com suas expectativas, como se a realidade devesse ser moldada à força pela vontade. E enquanto essa batalha se prolonga, a vida simplesmente segue, indiferente aos nossos não aceito, aos nossos não era para ser assim. Os estoicos sabiam que esse tipo de resistência é um dos maiores ralos de energia que existem. Não porque tenhamos que aceitar tudo com passividade, mas porque lutar contra o imutável é desperdiçar nossa força onde ela não pode gerar frutos. Aceitar não é desistir. É, na verdade, um posicionamento estratégico. É dizer, vou usar minha energia onde ela realmente pode transformar algo. Isso não diminui seu poder. Pelo contrário, direciona sua potência para territórios férteis. Epicteto ilustra isso com uma metáfora precisa. Um cão amarrado a uma carroça em movimento. Ele pode se debater, resistir, arranhar o chão,
mas será arrastado. Ou pode caminhar junto, adaptando-se. O caminho é o mesmo, mas o sofrimento não. O carro representa a realidade que não controlamos. O cão, a nossa vontade. Você escolhe como deseja atravessar esse caminho. Marco Aurélio resumia isso em uma frase que se tornou um pilar do estoicismo. Ame o que te acontece, pois está entrelaçado ao destino que você mesmo escolheu. Isso é amor fati. Amar o destino. Não como quem se resigna, mas como quem transforma o inevitável em ocasião de virtude. A aceitação estoica é ativa. Você não se curva ao acaso. Você se alinha à realidade para agir com mais precisão. A chave está na dicotomia do controle. O discernimento entre o que está e o que não está sob sua influência. Seus pensamentos, suas ações, suas decisões. Esses estão no seu campo de poder. Já a opinião dos outros, o clima, o passado, o acaso, não estão. Grande parte da nossa frustração vem de confundir essas esferas. Esperamos controlar o incontrolável e, ao falharmos, nos culpamos ou culpamos o mundo. Mas esse erro de foco custa caro. Rouba energia, serenidade e tempo. Treinar a mente para essa distinção é libertador. Quando algo escapa ao seu controle, solte. Com firmeza. Com consciência. Mas soltar não é fácil. Requer vigilância sobre os diálogos internos que alimentam a resistência. Isso não deveria ser assim. Não é justo. Frases que parecem justas, mas que nos mantêm presos em batalhas perdidas. Aceitar não significa aprovar o que é injusto. Significa entender que mesmo quando não podemos mudar o que ocorre, sempre podemos mudar nossa resposta. E essa resposta, lúcida, honesta e eficaz, é onde mora nossa real liberdade. O impacto disso é profundo. Quando você para de lutar contra o inalterável, recupera reservas emocionais que estavam sendo drenadas, como fechar uma válvula invisível por onde escorria sua força. E essa força, agora poupada, pode ser usada onde importa. Nos seus projetos, nas suas relações, na sua saúde, na sua paz. A prática pode começar de forma simples. Toda manhã, antes de iniciar o dia, reflita por 1 minuto sobre o que você espera e se pergunte: o que está sob meu controle hoje? Prepare-se para o que depende de você. Solte o resto. Esse gesto, repetido diariamente, se transforma em uma armadura suave, flexível, mas firme. Epicteto dizia que a liberdade não é fazer o que se quer, mas querer o que se faz quando o resto já não pode ser mudado. Isso é sabedoria prática. Poder real não está em controlar tudo, mas em mudar como você vive o que não pode controlar. Imagine um artista que perde horas amaldiçoando a chuva, em vez de pintar com a luz que ainda tem. Um empreendedor que se queixa do mercado em vez de buscar novas formas de criar valor. Um pai que se apega ao passado em vez de olhar com amor o que ainda está diante dele. A vida não recompensa teimosia, recompensa inteligência emocional. Aceitar o que você não pode mudar é uma forma de amor próprio. É dizer a si mesmo: não vou gastar minha energia onde não há colheita possível. É escolher caminhar junto ao carro em vez de ser arrastado por ele. E nessa escolha, aparentemente simples, existe uma liberdade silenciosa, mas gigantesca. Lição 6. Dor inevitável, sofrimento opcional. A dor não pede licença. Ela chega de repente, se senta na mesa e às vezes parece fazer morada. Vem na forma de uma perda, uma doença, um fim abrupto, uma decepção profunda. E por mais que a evitemos, é parte inseparável da experiência de estar vivo. Amar, sonhar, tentar, tudo isso nos expõe ao risco de sofrer. O estoicismo nunca prometeu uma vida sem dor. Na verdade, reconhece que ela é, muitas vezes, o reflexo de algo que valorizamos. No entanto, os estoicos faziam uma distinção crucial. Dor e sofrimento não são a mesma coisa. A dor é o impacto, físico ou emocional, de algo real. O sofrimento é a história que contamos a partir disso. A dor é a ferida. O sofrimento é o hábito de cutucá-la repetidamente. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos sobre elas. Um fato doloroso é como uma faísca. Nossa mente decide se ela vira uma vela ou um incêndio. E é nessa escolha que se esconde nossa liberdade. Você não escolhe que algo doa, mas pode escolher não transformar essa dor em uma prisão emocional sem fim. Para fazer essa distinção, os estoicos sugeriam descrever o que acontece com objetividade. Um projeto fracassou? Isso é dor.
Mas quando você diz nada dá certo comigo, isso já é sofrimento. Uma relação terminou? A ausência machuca. Mas repetir mentalmente o que deveria ter sido, criar cenários alternativos que nunca vão acontecer, alimentar mágoas, tudo isso é sofrimento opcional. A saída proposta pelos estoicos é o reenquadre, ver o mesmo fato por outro ângulo, não para negar a dor, mas para devolver-lhe proporção. Marco Aurélio, em meio a guerras e tragédias, escrevia para si mesmo não como quem foge da realidade, mas como quem busca nela matéria-prima para a virtude. A adversidade, quando bem compreendida, não é só um fardo. Pode ser também um molde. Essa prática começa interrompendo a narrativa dramática. Nossa mente, se deixada solta, transforma qualquer dor em tragédia épica. A disciplina está em descrever os fatos sem dramatização. Em vez de minha vida acabou, diga: isso me machuca e vai levar um tempo para passar. Esse pequeno ajuste de linguagem muda a forma como o cérebro interpreta a experiência. Outro recurso poderoso é a vista de cima. Imaginar sua vida com distância, como se a observasse do alto. De lá, a dor atual se encaixa em um cenário mais amplo. Não desaparece, mas perde o domínio sobre toda a sua atenção. Sêneca dizia que o verdadeiro desafio não é não se dobrar, mas não permanecer dobrado. O sofrimento prolongado rouba tempo, clareza e oportunidade. A vida é feita de dias finitos, e cada dia gasto repetindo a dor é um dia perdido de reconstrução. Aceitar que a dor é inevitável nos prepara para recebê-la com firmeza. Reconhecer que o sofrimento é opcional nos devolve o poder de interrompê-lo. Não se trata de anestesiar-se, mas de sentir sem ser destruído. Na próxima vez que algo te ferir, pergunte-se: isso é dor? Ou estou adicionando sofrimento a ela? Se for dor, acolha. Se for sofrimento, pare e observe o que está alimentando esse ciclo. Muitas vezes, o peso que carregamos é criação nossa. E quando o soltamos, o que resta se torna mais leve, mais tratável e até mais transformador. Os estoicos não buscavam evitar todas as tempestades. Apenas se recusavam a adicionar ventos e trovões que não precisavam existir. É nessa escolha entre dor e sofrimento que começa uma das maiores formas de liberdade: transformar o inevitável em combustível. Lição 7. Usar os obstáculos como impulso. Nem sempre é o caminho que precisa mudar. Às vezes é a forma como olhamos para o que o bloqueia. Marco Aurélio resumiu isso em uma frase poderosa: o que impede o caminho torna-se o caminho. Essa não é apenas uma citação inspiradora. É uma mudança radical de perspectiva. Os obstáculos não são desvios. Eles são o próprio trajeto. No estoicismo, as dificuldades não são vistas como tragédias a serem evitadas, mas como parte inevitável e necessária da vida. Marco Aurélio liderava em tempos de peste e guerra. Epicteto viveu a escravidão. Sêneca enfrentou o exílio e traições. Nenhum deles foi poupado da dor, mas todos transformaram a adversidade em ferramenta de crescimento. Para o estoico, o obstáculo é como um peso na academia. Não é castigo, é ferramenta de força. Essa visão afasta a ideia de que a vida deve ser fácil para valer a pena. Pelo contrário, entende que o desconforto é mestre e que as dificuldades são pontos de virada. Quando adotamos esse olhar, algo profundo muda. Deixamos de perguntar: por que comigo? E passamos a perguntar: o que posso fazer com isso? Essa mudança de foco nos tira da posição de vítima e nos coloca como agentes da resposta. A adversidade vira degrau, não parede. O que era desgaste se torna ação criativa. Um exemplo marcante foi Thomas Edison, que ao ver sua fábrica pegando fogo disse: todos os nossos erros queimaram. Amanhã começamos de novo. Isso não é otimismo cego, mas disciplina mental. É a busca ativa pela utilidade escondida no golpe. Aplicar esse princípio na prática exige treinar a mente a procurar a oportunidade dentro do problema. Perguntar: o que estou aprendendo aqui? Que habilidade nova isso exige de mim? O que posso fortalecer com essa experiência? Mesmo quando a dor não pode ser evitada, extrair valor dela muda o nosso eixo interno. Os estoicos também treinavam a adversidade voluntária. Sêneca fazia jejuns e dormia em lugares duros para lembrar que seu bem-estar não dependia de conforto. Epicteto ensinava a imaginar adversidades para preparar a mente para elas. Isso não é culto ao sofrimento. É preparo para a resiliência. Por exemplo, se um projeto atrasa por falhas técnicas, em vez de focar no tempo perdido,
Use o atraso para aprender algo novo ou revisar um sistema frágil. O que era obstáculo vira catalisador de progresso. Claro, nem toda dor pode ser imediatamente ressignificada. Algumas exigem tempo de luto. O estoicismo não exige pressa emocional. Mas lembra que cedo ou tarde podemos escolher se essa dor nos quebra ou nos molda. Essa visão faz da vida um ateliê constante. Cada dificuldade vira uma nova ferramenta. E com o tempo, o que antes parecia interrupção revela-se como parte essencial da obra construída. O caminho não fica mais fácil, mas ganha sentido. Então, da próxima vez que algo barrar seu avanço, pergunte-se: como posso transformar isso no novo caminho? O desconforto não é inimigo do progresso. Muitas vezes ele é seu pré-requisito. E quando a resistência vira combustível, a jornada segue, mais profunda, mais firme, mais sua. Lição 8. O paradoxo de ser forte ao se mostrar frágil. Em um mundo que muitas vezes confunde força com invulnerabilidade, falar sobre a vulnerabilidade como fonte de poder parece contraditório. Até que mergulhamos na sabedoria estoica. A fragilidade não é fraqueza. É o caminho até uma fortaleza mais ampla, feita de autoconsciência e integridade, não de armaduras impenetráveis. O estoicismo nunca exaltou os sábios como seres desprovidos de emoção. Pelo contrário, reconhece nossa natureza humana com todas suas limitações e nos mostra que aceitá-las nos desperta. Há uma diferença clara entre vulnerabilidade tóxica e vulnerabilidade verdadeira. A primeira é expor-se sem filtro, na busca por validação, delegando a terceiros nossa responsabilidade emocional. Isso cansa e entorpece, tanto quem expõe quanto quem recebe. Já a vulnerabilidade saudável é seletiva e consciente. É admitir para si mesmo uma fraqueza sincera e compartilhá-la apenas quando isso promove entendimento, crescimento ou apoio genuíno. Essa vulnerabilidade é uma ferramenta estratégica. Ela cria espaço para pedir ajuda sem adoecer os vínculos, aproxima a autêntica. Os estoicos, frequentemente imaginados como estoicos em si, não escondiam suas lutas. Marco Aurélio, por exemplo, registra seus embates com a ira, sua impaciência, sua vaidade, não com culpabilização, mas com clareza. Epicteto, apesar de moralmente firme, reconhecia as limitações impostas pelo corpo e pela sua origem escrava. Sêneca admitia seus medos e paixões persistentes. Essa honestidade não diminui, mas humaniza e fortalece sua sabedoria. Admitir vulnerabilidade libera. Poupa força. Ninguém precisa sustentar uma armadura de perfeição. Reconhecer com calma o que não domina aninha na realidade e nos empodera para agir sobre aquilo que realmente podemos escolher. O estoico não lamenta a fraqueza, mapeia o terreno de controle e responde contínuo. O primeiro passo dessa transformação é o autoconhecimento sincero. Questionar onde nos sentimos frágeis, ansiosos, desconcertados. Isso não é autopunição, mas observação consciente. O que realmente me deixa ameaçado aqui? É medo real ou projeção? Essa distinção é chave para fortalecer o ponto fraco com clareza. Depois, aprender a pedir ajuda de forma adequada. A inteligência emocional nisso, saber quem merece ouvir sua verdade, sem virar dependência. Pedir ajuda pode ser o ato mais corajoso de conexão, não fraqueza, mas deve ser seletivo, para evitar mal-entendidos ou feridas desnecessárias. A vulnerabilidade leve nos torna resilientes. Conhecer limites permite antecipar dificuldades, preparar-se e buscar apoio com sabedoria. A força estoica não ignora fissuras. Fortalece o entorno para que elas não se convertam em colapso. Pense num edifício antigo. Suas fundações não precisam ser perfeitas, mas requerem manutenção atenta nas rachaduras. Negar os sinais precoces é convite ao desastre. Reconhecê-los e reforçá-los com prudência é garantir estabilidade contínua. Curiosamente, quanto mais conscientes de nossas vulnerabilidades, menos nos dominamos por elas. Elas deixam de ser perigos ocultos e tornam-se elementos com os quais podemos trabalhar. Passamos de vítimas de nossos limites para arquitetos de nossa expressão. A vulnerabilidade, quando abraçada com honestidade, prudência e propósito, revela-se alicerce de força, não muro de contenção. No final das contas, viver não é erguer fortaleza impenetrável, mas aprender a abrir e fechar portões com discernimento, saber quando expor e quando resguardar. A vida não se ganha resistindo a toda dor, mas atravessando-a com coragem e sabedoria. Nessa mestria caminhamos com tranquilidade,
Não de estar sem feridas, mas de saber que elas, bem administradas, podem sustentar nossa caminhada. Lição 9. Transformar críticas em energia de avanço. Viver de forma autêntica é, inevitavelmente, se expor à crítica. Não importa quão cuidadoso você seja, quão bem intencionado, preparado ou coerente, haverá sempre alguém que verá falha onde você vê esforço, erro onde você vê aprendizado. Mas a crítica em si não é o problema. O verdadeiro desafio está em como a recebemos, interpretamos e respondemos a ela. Para os estoicos, a crítica não é um ataque pessoal, é matéria-prima. É uma forma de teste, um espelho com imperfeições, sim, mas que pode nos devolver algo valioso. Uma oportunidade de crescimento. Marco Aurélio dizia que o que atrapalha o caminho se torna o caminho. A crítica, quando bem aproveitada, pode ser exatamente isso. Um obstáculo que nos obriga a fortalecer os músculos da paciência, da autoconfiança e da humildade. Mas antes de reagir, é preciso discernir. Nem toda crítica é igual. Algumas vêm carregadas de sabedoria e boas intenções. São específicas, objetivas, orientadas à melhoria. São como mentores invisíveis que nos mostram ângulos que talvez não víamos. Outras, no entanto, são apenas projeções do crítico, recheadas de frustração, inveja ou mal-entendidos. São críticas destrutivas, genéricas ou agressivas, feitas mais para ferir do que para orientar. O estoico aprende a separar o conteúdo da forma. Mesmo que a crítica venha embrulhada em raiva, ironia ou desprezo, ele se pergunta: existe algo aqui que eu possa usar? Ele não se apressa a revidar, nem se fecha em negação. Ele observa, filtra e aproveita o que for útil. O resto deixa ir. Epicteto foi claro. Não são as coisas que nos perturbam, mas o juízo que fazemos delas. Se alguém nos critica injustamente, cabe a nós decidir se vamos absorver aquilo ou deixá-lo passar como o vento que sopra. Incômodo, mas inofensivo. Se por outro lado a crítica tem fundamento, então temos em mãos uma joia disfarçada. Mas como praticar isso no cotidiano? Primeiro, exame regular das críticas. Reserve momentos para refletir sobre os comentários que você recebeu, diretos ou indiretos. Reúna-os como quem analisa dados. Há padrões? Algo que se repete? Talvez seja um ponto cego que você ainda não viu. Essa prática transforma a crítica em diagnóstico, e diagnóstico em ação. Segundo, antecipação crítica. Assim como os estoicos previam as adversidades com a premeditatio malorum, você pode imaginar o que seus críticos poderiam apontar antes mesmo de agir. Não como um exercício de autocensura, mas como uma estratégia de fortalecimento. Estar preparado é estar menos vulnerável. Por último, controle da narrativa interna. Uma crítica só se transforma em veneno se a repetimos mentalmente de forma distorcida. Sou um fracasso. Ninguém valoriza meu trabalho. O estoico corta essa cadeia com razão e clareza. Ele diz: essa foi a opinião de uma pessoa, sobre uma ação, num contexto específico. O que posso fazer com isso agora? A crítica, então, deixa de ser um ataque à identidade e passa a ser um dado. Informação. E toda informação, quando processada com sabedoria, se converte em poder. O poder de ajustar o curso, de lapidar ideias, de fortalecer posturas ou até de confirmar que seu caminho é justo, mesmo que incompreendido por muitos. Também é essencial entender o silêncio da crítica. Às vezes, a ausência de feedback esconde aprovação passiva, mas outras vezes, encobre conformismo ou desinteresse. O estoico não busca viver para agradar. Ele vive para ser coerente. E usa a crítica, seja qual for sua forma, como um lembrete de que sua missão é melhorar a si mesmo, não para ser amado, mas para ser virtuoso. Imagine cada crítica como uma pedra jogada em sua direção. Você pode usá-la para se proteger, para atacar de volta, ou, a melhor escolha, para construir algo. Um caráter mais firme, uma visão mais ampla, uma convicção mais profunda. Ao longo da vida, você descobrirá que as críticas mais difíceis de ouvir muitas vezes são as que mais precisávamos, e que aquelas que tentaram te derrubar foram as que mais te obrigaram a crescer. A força estoica não está em se blindar da crítica, mas em crescer com ela. Por isso, da próxima vez que uma crítica te alcançar, respire. Escute com atenção. Desmonte a emoção. E pergunte-se: o que posso fazer com isso? Essa simples pergunta pode transformar ruído em direção. E transformar você, não em alguém imune à crítica, mas em alguém que a domina e a utiliza como combustível para continuar com mais clareza e mais força,
o caminho que escolheu seguir. Lição 10. A vitalidade de viver alinhado aos seus princípios. Há uma energia que resiste ao passar do tempo e permanece firme mesmo diante das tempestades da vida. Não é um entusiasmo fugaz nem uma motivação dependente das circunstâncias. Trata-se de uma força constante e serena que brota quando o que você pensa, fala e faz está profundamente alinhado com o que considera essencial. Nesse estado, tudo parece deslizar com mais leveza. As dúvidas se dissipam, o cansaço emocional dá lugar à clareza e as decisões são tomadas com mais convicção. Sua mente e seu coração finalmente marcham unidos, e isso alivia a fadiga interna que nasce da dissonância entre ação e convicção. Marco Aurélio expressava essa sabedoria com simplicidade. Agir contra a sua natureza, não o instinto, mas seus próprios princípios, é caminhar enquanto algo te rouba, passo a passo. Quando suas ações ecoam em harmonia com seus valores, o resultado é energia renovada, íntegra, silenciosa e duradoura. O primeiro passo é descobrir quais são esses valores que, se violados, deixariam você com um peso difícil de esconder. Honestidade? Coragem? Justiça? Essa descoberta exige escuta honesta, desconectada de expectativas externas. Depois, o real desafio se apresenta: manifestar esses valores na vida cotidiana. Escolher a verdade quando seria mais fácil silenciar-se. Defender o que é justo mesmo diante do risco de estar sozinho. Cada ação que respeita o que você acredita fortalece o sentido de propósito e recupera energia vital, não por mérito externo, mas por coerência interna. Para isso, os estoicos tinham um ritual simples e poderoso. Ao fim do dia, revisavam suas palavras e atitudes para detectar qualquer desvio. Não era culpa, mas lembrete de realinhamento, como um navegante que ajusta o leme para manter-se na rota escolhida, sem permitir que o barco desvie lentamente da direção. A coerência também age como uma bússola emocional. Quando suas escolhas derivam de seus valores e não de sentimentos passageiros, você navega com clareza e não se deixa levar por impulsos instáveis. O caminho pode ser mais exigente, mas cada passo é sólido, movido por convicções profundas. Essa energia cresce e se renova a cada escolha alinhada. Mesmo nos dias mais comuns, há uma força silenciosa que te mantém em movimento, porque você sabe que está vivendo com propósito, mesmo que não haja plateia ou reconhecimento. Para começar a experimentar essa liberdade hoje, proponho 3 passos práticos. Liste os seus 5 valores fundamentais. Reflita sobre decisões recentes e como elas se alinhavam com esses valores. Antes de agir hoje, pergunte: isso está em harmonia com o que acredito ou me desvia de quem sou? Se a sensação de cansaço mental tem sido constante, é bem provável que ela não venha de fora, mas de ter por vezes caminhado contra sua própria bússola. Reconectar-se com seus valores restaura energia desde a raiz. E essa energia não se exaure, ela floresce. O estoicismo não promete uma via livre de desafios, mas aponta um caminho resiliente. Cada obstáculo é enfrentado com o apoio silencioso da integridade, a força que vem de dentro. Optar por viver conforme o que realmente importa talvez seja a decisão mais corajosa e libertadora que você pode tomar. É essa integridade que nutre a energia verdadeira, aquela que te sustenta por inteiro, ao longo do tempo. Lição 11. A gratidão como estratégia de vida. A gratidão costuma ser tratada como uma virtude consensual. É raro encontrar alguém que discorde dela. Todos sabemos que devemos ser gratos, mas poucas vezes paramos para pensar no tipo de gratidão que estamos praticando, e mais importante ainda, nos efeitos que ela gera em nossa mente, em nossas decisões e em nosso modo de viver. Existe uma forma apressada e superficial de agradecer. Aquele obrigado automático, repetido como protocolo, mais por hábito do que por consciência. Existe também uma gratidão desconectada da realidade, que tenta camuflar feridas com frases bonitas, como se o simples ato de agradecer pudesse justificar o que foi injusto, curar o que ainda sangra ou nos forçar a aceitar o que jamais deveria ser tolerado. Mas há outro tipo, profundo, lúcido e transformador. É a gratidão estratégica, ensinada e vivida pelos estoicos. Uma gratidão que não ignora o desconforto, mas o contempla por inteiro, que não exige que tudo esteja bem para ser exercida, porque não nasce da perfeição das circunstâncias, e sim da clareza de quem consegue perceber sentido,
até nos momentos em que tudo parece perder o rumo. Para os estoicos, a gratidão não era um estado emocional passageiro. Era uma prática deliberada de atenção. Marco Aurélio, mesmo cercado por guerras, traições e doenças, começa suas meditações agradecendo às pessoas que, de uma forma ou de outra, o ajudaram a se tornar quem era. Curiosamente, inclui nessa lista até aqueles que lhe deram maus exemplos. Para ele, ser grato não significava aprovar o mal, mas reconhecer que até o erro alheio pode nos orientar, desde que estejamos dispostos a aprender. Essa forma de gratidão exige maturidade. Ela não romantiza a dor nem camufla a frustração. Pelo contrário, vê com clareza o que falta, o que machuca, o que decepciona. Mas em vez de se perder na escassez, decide cultivar a presença. Decide olhar para o que permanece, para o que ainda está de pé, mesmo que tremendo. Para os recursos que continuam disponíveis. O corpo que ainda resiste, a mente que ainda raciocina, a coragem que ainda visita, mesmo quando o cenário é hostil. Sêneca falava sobre o valor do contraste. Sem a noite, o dia não teria tanta luz. Sem o inverno, o calor não seria tão acolhedor. E sem as perdas, a presença não teria o mesmo peso. Essa gratidão por contraste é uma das mais sofisticadas. Não exige que gostemos do que nos acontece, mas nos convida a ampliar o campo de visão, a não deixar que a dor ocupe sozinha o centro da cena. E assim como os estoicos cultivavam o hábito de examinar as emoções, podemos treinar nosso olhar para detectar, mesmo nos dias ruins, aquilo que merece reconhecimento. Pode ser um gesto de alguém que permaneceu, uma lição que só a adversidade pôde ensinar, um talento que floresceu quando tudo ao redor parecia escuro, um silêncio que se tornou abrigo. É possível até praticar o exercício da gratidão invertida. Imaginar por um momento como seria nossa vida sem algo que hoje parece comum, sem água limpa, sem um teto, sem o uso pleno do corpo, sem alguém que nos escuta. Esse exercício simples, quando feito com presença, faz brotar uma gratidão espontânea, sem forçar nada. Mas talvez o mais importante sobre a gratidão estratégica seja entender seu efeito prático. Ela reorganiza nossa energia, reduz o desgaste emocional causado pelo foco constante na falta, nos devolve capacidade de ação, porque enquanto reclamamos, nos paralisamos. Enquanto lamentamos, nos encolhemos. Já quando agradecemos com lucidez, algo se reativa, a força de seguir. Não é otimismo vazio, é um realismo ampliado, aquele que não fecha os olhos para a dor, mas também não permite que ela cubra tudo. É escolher, diante do caos, uma lente que nos permita continuar. É saber que em meio ao colapso ainda há um chão, talvez pequeno, mas firme o suficiente para dar o próximo passo. Com o tempo, esse hábito se transforma em uma espécie de bússola emocional, e a gratidão deixa de ser apenas um sentimento bonito para virar uma estratégia de resiliência, uma fonte de energia silenciosa, mas constante. E talvez o mais surpreendente é que quanto mais aprendemos a exercê-la, mais nos tornamos nós mesmos fonte de gratidão para os outros. Um ponto de equilíbrio, um reflexo de esperança, uma lembrança viva de que mesmo quando muito se perde, ainda há algo a preservar. Lição 12. O alívio de deixar ir o que está fora do seu controle. Há um peso invisível que corrói nossa energia mais profundamente que qualquer objeto físico. A tentativa de controlar o incontrolável. Muitas vezes agimos como se tivéssemos poder sobre tudo, desde o humor das pessoas até o curso dos acontecimentos mundiais. E nisso gastamos a energia vital em batalhas que jamais poderão ser vencidas. Os estoicos nos recordam de que boa parte do sofrimento não surge do que acontece, mas da resistência a aceitar aquilo que está fora do nosso alcance. Epicteto articulou essa verdade por meio da dicotomia do controle, uma distinção transformadora que nos convida a separar nossa experiência em duas categorias. Aquilo que depende da nossa ação consciente, nossos pensamentos, atitudes, escolhas, e o que nos escapa, opiniões alheias, o passado, circunstâncias externas. Compreender essa distinção não nos torna passivos, nos torna lúcidos. Soltar não é desistir, é reposicionar nossa energia com sabedoria. É aceitar que podemos agir com responsabilidade, mas que, ao mesmo tempo, há um espaço em que nossa influência simplesmente não alcança. A tensão invisível que carregamos se manifesta de diferentes formas. Repetimos mentalmente conversas não iniciadas, imaginamos futuros que ainda não existem,
e nos angustiamos diante da indecisão de outros. Essa tensão não é fruto da realidade, mas da resistência que cultivamos, de insistir no impossível. Quando soltamos, algo mágico acontece. A energia que antes se perdia em ansiedade retorna como clareza, foco, consciência interna. Paramos de ser empurrados por correntes externas e resgatamos nossa posição firme, mesmo em marés incertas. A prática é mais simples do que parece. Pergunte-se diante do desconforto: isso depende de mim? Se a resposta for sim, haja com coragem e integridade. Se a resposta for não, pare de gastar atenção com o que não lhe pertence e permita que a vida realize seu curso. E você pode ir ainda além, soltar como prevenção. Em momentos de paz, identifique áreas inevitavelmente fora do seu controle. Não é pessimismo, é realismo fortalecido, uma leveza estratégica que evita amarras inúteis e permite que você viva com mais presença, menos medo de perder. Marco Aurélio sintetiza essa sabedoria com clareza. Aceite o que a vida te dá e ame intensamente aqueles com quem ela te une. Mas faça tudo isso com autenticidade. Amar e aceitar não equivalem a querer controlar. Significam viver o presente com sentimento, mas com consciência de que nada é realmente nosso. Perdas, mudanças, reviravoltas deixam de ser traições e viram parte do fluxo natural da existência. Soltar nesse sentido é um ato radical de confiança, não necessariamente em um desfecho feliz, mas na nossa própria capacidade de adaptar e seguir. É uma escolha de liberdade profunda, uma declaração. Não sou refém do incontrolável, e sim condutor atento das minhas decisões. Essa postura não é fraqueza, é poder. É o direito de canalizar sua força para onde impacta, em suas palavras, atitudes e escolhas conscientes, e não gastar sua energia tentando dobrar o mundo segundo seu desejo. Quando essa perspectiva se torna prática diária, descobrimos que a verdadeira liberdade não está em conquistar tudo, mas em nos libertar do que não somos responsáveis. A paz mais poderosa cresce não da obtenção, mas da renúncia estratégica, da escolha firme de agir onde se pode e soltar onde não se deve. Lição 13. A energia que nasce dos seus valores intocáveis. A mudança verdadeira não se dá com discursos grandiosos, mas com atos silenciosos e deliberados. Cada gesto, por menor que seja, é uma semente lançada, e com o tempo, essas sementes não apenas crescem no terreno do outro, mas também florescem dentro de nós. Esse é o coração do serviço consciente, não motivado por recompensas, reconhecimento ou obrigação, mas nascido de uma escolha nobre de contribuir com o bem coletivo. Como dizia Marco Aurélio, fomos feitos para cooperar, agir pelo bem comum, como as partes de um mesmo organismo, porque o que não beneficia a colmeia, não beneficia a abelha. dailystoic.com. Agir assim é reconstruir nossa dignidade e viver em coerência com nosso propósito de pertencimento. Além disso, existe uma vulnerabilidade que não reduz, fortalece. Enquanto muitos enxergam nossas fragilidades como falhas, o estoicismo reconhece nelas portais para uma força mais profunda. A fortaleza autêntica não surge da invulnerabilidade, mas da aceitação corajosa da nossa humanidade, com suas incertezas, dores e limites. Epicteto, que conheceu o aprisionamento como escravo, recusou-se a ser definido por suas cicatrizes. Ao contrário, as transformou em escola. Marco Aurélio, mesmo enfrentando guerras e perdas, buscava na realidade dos fatos a matéria-prima de sua evolução. Essa transformação não é automática. Ela pede um exercício de reenquadre consciente. Substituir o porquê isso aconteceu comigo, por o que posso fazer com isso agora. Esse pequeno desvio na pergunta muda a direção da energia, de queda para impulso. Os estoicos também praticavam o treino da adversidade voluntária. Sêneca jejuava, dormia em superfícies duras, não por masoquismo, mas para lembrar que o bem-estar não depende de luxos. Essa resiliência cultivada permite emergir mais preparado quando a vida exige. Na prática cotidiana, isso pode se traduzir em enfrentar pequenos desconfortos de forma consciente. Conversar com alguém difícil, conter a ira diante de uma injustiça silenciosa, suportar a espera com calma. Esses exercícios nos provam que somos mais fortes do que imaginamos e diminuem o poder da ansiedade antecipatória. O que reconhece a psicologia contemporânea como crescimento pós-traumático
Era para os estoicos uma verdade intuitiva. A adversidade, se atravessada com presença, cura e ecoa em sabedoria. Para que essa alquimia não se perca, reserve momentos após cada acontecimento significativo, implícito ou explícito, para refletir. O que aprendi? Que nova habilidade floresceu em mim? Como isso pode me fortalecer para o caminho adiante? Essa prática converte a vulnerabilidade em recursos internos. É vital não confundir essa postura com a busca por dor. O estoicismo não exalta o sofrimento. Ele nos ensina a trabalhar com aquilo que a vida nos dá, sem almejar dor desnecessária. A verdadeira força, nascida da vulnerabilidade, não exige aplausos ou provas externas. Ela se revela na estabilidade de quem sobreviveu à tempestade e continua em pé, mesmo quando o céu escurece de novo. Essa segurança nasce do reconhecimento de que a vida é feita de perdas, mas que ainda assim é possível viver com plenitude. Ser forte não é ser invencível. É saber que somos humanos, e apesar disso, escolher continuar com verdade e serenidade. Essa é a honra mais pura e a transformação mais profunda. Construir crescimento onde tudo poderia ter sido ruína. E essa mudança, construída ali, lenta, consciente, é o que nos aproxima da versão mais íntegra de nós mesmos. Lição 14. Crescer ao servir de forma consciente. A verdadeira transformação acontece de forma gradual. Não se trata de um salto súbito, mas do acúmulo de escolhas deliberadas ao longo do tempo, cada uma modelando nossa maneira de estar no mundo. Quando percebemos que cada gesto, por menor que seja, pode ser uma semente lançada no terreno do outro, e, simultaneamente, germinar dentro de nós, começamos a entender o poder silencioso do serviço consciente. Essa reciprocidade invisível é talvez um dos tesouros mais guardados da vida plena. Servir de modo consciente é, por excelência, um ato de liberdade. Escolher onde e como investir nossa energia, em vez de ceder às demandas dispersivas do mundo. Num universo que prega o tomar, o serviço consciente declara: prefiro somar. E essa soma não nos empobrece. Contrariamente, enriquece-nos com aquilo que nunca perde valor: dignidade, coerência e conexão humana autêntica. Essa jornada exige também reconhecer nossas vulnerabilidades não como deficiências, mas como portais para uma fortaleza autêntica. Há uma diferença poderosa entre a fortaleza que é fachada, rígida, frágil, e a fortaleza real, flexível porque nasce do reconhecimento de nossas próprias fragilidades. Os estoicos caminharam nessa linha com sabedoria. Epicteto, escravo e filósofo, transformou suas limitações em prática filosófica. Marco Aurélio, em meio a guerras e perdas pessoais, encontrava nos próprios escritos a pedra bruta para lapidar sua existência. Transformar dor em força exige atenção consciente. Uma perda pode nutrir o desapego, uma traição, clarear nosso discernimento. Um fracasso, despertar uma disciplina interior inédita. Para isso, o estoicismo oferece o reenquadre como ferramenta. Em vez de perguntar, por que isso me aconteceu? Srenia, o sábio se pergunta, o que posso fazer com isso que me aconteceu? Esse deslocamento de perspectiva converte peso em impulso criativo. A tal adversidade voluntária, um solo intencional de desconforto controlado, serve como preparo. Nada de sofrimento platônico, mas um condicionamento para enfrentar o inesperado com compostura. Vestir roupas simples, comer com moderação, enfrentar conversas difíceis. São pequenos atos de coragem cotidiana que expõem a mente ao imprevisto com dignidade e clareza. Na vida moderna, isso pode significar esperar sem irritação, evitar luxos que anestesiam nossa sensibilidade ou encarar conflitos com honestidade em vez de fugir. São treinamentos suaves, porém poderosos, que ampliam nossa capacidade de resistência antes que as tempestades nos surpreendam. O conceito de crescimento pós-traumático não é recente. Os estoicos viviam isso intuitivamente. Não basta sobreviver à crise. Trata-se de emergir dela com um entendimento mais vasto, uma empatia maior, uma tolerância mais sólida. Para cultivar essa transformação, reserve um tempo após cada desafio para refletir. O que isso me ensinou sobre quem sou? Que recurso desconhecido emergiu? Como integrar esse aprendizado? Esse olhar consciente converte a vulnerabilidade inicial em capital emocional, um depósito de força para o futuro. Mas atenção, não se trata de idolatrar a dor. O estoicismo não prega a busca pelo sofrimento, mas sua integração sábia.
Vulnerabilidade não é condição permanente, e sim trampolim. Há momentos de resistência e momentos de descanso, ambos necessários para a construção de uma resiliência sustentável. A força verdadeira que emerge dessa alquimia não se ostenta, não precisa se anunciar. Ela se revela no silêncio de quem já atravessou tempestades e permanece tranquilo diante de nuvens distantes. É a serenidade de quem sabe que pode perder muito, mas continua firme, porque o que sustenta sua vida é interno e não depende de fatores externos. Essa segurança nasce do reconhecimento de que somos humanos, frágeis, sim, e que escolher viver plenamente, com todas as rachaduras, é a forma mais profunda de liberdade. E acima de tudo, esse caminho transforma você em presença genuína para o outro. Não aquele que julga ou que ensina de longe, mas aquele que, sereno, sabe que o bem se espalha com gestos concretos e conscientes. 15. A verdadeira fortaleza nasce da vulnerabilidade. Vivemos em tempos que celebram a flexibilidade como virtude máxima. Mas e quando uma adaptação exagerada socava silenciosamente algo essencial, algo que mantém sua vida em pé? Há um território dentro de você que não pode ser negociado. Ali repousam seus princípios mais profundos. Quando eles se desgastam, eles não fazem barulho. Deterioram lentamente, criando fissuras invisíveis na estrutura do seu ser. Esse risco não é só moral. É energético. Cada vez que você cede em algo fundamental, algo interno se apaga. A pujante fagulha de sentido, direção e poder pessoal começa a se desvanecer. Os estoicos sabiam que o verdadeiro poder não nasce do controle externo, mas da integridade interna. Epicteto dizia: nada externo pode nos ferir, a menos que permitamos. O real perigo surge quando traímos nossos valores em troca de benefícios transitórios ou conforto momentâneo. Esse preço cobra sua parte, furtando autoestima e confiança. Seus valores inegociáveis devem funcionar como faróis que guiam sua travessia na névoa da vida. Eles não são rigidez insensível, mas sim integridade dinâmica. Adaptar-se no acessório, mas permanecer firme no essencial. Essa centelha de coerência gera uma energia interna que persiste mesmo quando o aplauso silencia e a fadiga chega. Mas o risco de cruzar uma linha tênue aparece disfarçado, uma oportunidade que vale a pena, uma concessão pequena, uma ilusão de acordo temporário. Essa é a semente da erosão moral. Por isso, a primeira prática é clareza, identificar precisamente quais são suas linhas vermelhas. Não basta ter uma ideia vaga, escreva, pense com sinceridade sobre o que jamais abriria mão. Pode ser integridade, respeito pela palavra, lealdade, justiça. É importante que essas convicções emergem de um exame pessoal, longe de expectativas alheias. Depois, prepare-se com antecedência. A tentação raramente surge em momentos claros. Ela ataca na fadiga, na coação sutil ou no desconforto crescente. Aqui, os estoicos recomendavam o exercício da premeditatio tentationis, antecipar mentalmente os momentos difíceis, decidir antes o que não vai abrir mão. Como um soldado que imagina o campo de batalha antes de entrar. Essa prática torna a defesa de si um hábito diário, e não uma reação desesperada. A cada vez que escolhe coerência sobre conveniência, você se reforça, emerge mais inteiro, mais energizado. O estoicismo diz que o sofrimento interior, perda de confiança, exaustão existencial, não vem do que acontece, mas de agir contra si mesmo. A integridade, ao contrário, gera vida. Essa firmeza é fonte poderosa de energia oculta, sustentação emocional, clareza para enfrentar adversidades e capacidade de seguir firme mesmo no cansaço. Ela faz com que você continue pertencendo a si mesmo, seja qual for o tumulto externo. Preservar seus valores inegociáveis é um ato de amor próprio, uma afirmação. Meu tempo e minha energia não serão desperdiçados em caminhos que me desviam do que realmente importa. Essa firmeza pode custar caro, mas a recompensa é incomparável. Trazer consigo a certeza de que, aconteça o que acontecer, você permanece inteiro dentro de si. E aqui, retomamos a prática do serviço consciente, que foi tema da lição anterior. Servir, com intensidade e sem ostentação, nos reconecta com nosso papel no todo humanista. Marco Aurélio dizia: o que não beneficia o enxame também não beneficia a abelha. O serviço consciente não esgota. Pelo contrário, gera um propósito que nenhum aplauso efêmero sustenta. Ele nos torna parte viva do tecido humano, tecendo um sentido que nutre e é nutrido simultaneamente. Esse serviço não nasce da obrigação nem do reconhecimento, mas da convicção de que quando ajudamos,
Ganhamos de forma invisível, mas eterna. Ele é inteligente, não heróico, faz o certo no momento certo, com presença total, sem espetáculo. Um exercício simples para incorporar isso. Toda manhã, defina uma ação intencional de benefício. Seja escrever algo que console, preparar algo com atenção, oferecer ajuda a alguém que não espera nada. O gesto não precisa ser grandioso, só consciente. Com isso, mudamos o foco do que recebemos para o que podemos oferecer. Esse pequeno giro transforma a percepção de escassez em abundância silenciosa. E essa nova percepção, então, transforma-se em energia real. Aquela que renasce mais forte a cada dia em que escolhe coerência e entrega consciente ao mundo. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima!